sou Juliana Costa, educadora, psicopedagoga, neuropsicóloga, consciencióloga e estou aqui hoje para falar sobre autossustentabilidade, uma questão de consciência. Vamos começar falando então sobre sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Bom, sustentabilidade tem um conceito sistêmico relacionado à continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais relativos aos seres humanos. Não é uma questão de achismo, também não é uma questão tão nova assim, mas cabe trazermos esse assunto hoje porque estamos aqui para falar sobre cidades inteligentes e pessoas felizes. Para tanto, conversemos um pouco mais sobre sustentabilidade. Bom, qual a finalidade de entender isso? É o que estávamos nos perguntando. A finalidade se dá por conta da solução de todos os problemas que nós temos hoje. Para solucioná-los, além de atenção, dar-lhes atenção, é preciso que nós mudemos a cultura que gera esses problemas. Não é de hoje, como estávamos dizendo, que falamos sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema recorrente. Prova disto é que já temos diversas matérias, diversas revistas, diversas publicações sobre o tema. Aqui trazemos o Guia de Exame da Sustentabilidade, que lá em 2007 começou a ser publicado e que vem sendo publicado ao longo dos anos. Pois bem, sustentabilidade não é apenas cuidar para não comprometer os recursos naturais de gerações futuras, por exemplo. Não, sustentabilidade tem a ver com o que sustenta o ser humano. O que me sustenta, o que lhe sustenta e o que sustenta a sociedade de forma geral. Quando falamos sobre pessoas felizes, cabe perguntarmos-nos o que sustenta a felicidade? O que sustenta uma pessoa feliz? Quando mudamos o foco ou atrelamos o foco para cidades inteligentes, cabe questionarmos novamente o que sustenta uma cidade e o que sustenta a inteligência. Pois bem, o que sustenta então uma sociedade, uma cidade inteligente? Cabe nos perguntarmos. Para tanto, nós compartilhamos aqui. O que sustenta o ser, que é de onde tudo parte? Bom, nós, seres humanos, somos compostos de sentimentos, pensamentos e atos, mas não são apenas os nossos atos que nos sustentam. Claro que os nossos atos sustentam quem nós somos. No entanto, tudo isso que alcançamos não foi apenas por questão de atos. Teve nossas intenções, tem nossos sentimentos, tem os nossos pensamentos e a forma como aplicamos estes no dia a dia. Pois bem, o ser humano alcançou a autonomia por vias da razão. No entanto, a realidade é muito grande e existe na realidade muito mais que a razão. Existe também a consciência. A realidade que foi alcançada pelo ser humano através da razão, ela compreende um todo que existe e exige ser compreendido. Portanto, compreendamos primeiro que temos problema. Pois bem, se temos problemas, como dissemos, precisamos dar atenção a eles. Mas não é só a atenção que vai resolver um problema. Um problema é resolvido a partir do momento em que damos atenção, não só ao problema, mas ao que sentimos, pensamos e, a partir daí, a forma como agimos. Afinal, como dissemos, os nossos atos também nos sustentam. Bem, Morin traz para a gente que há a necessidade dos homens tomarem consciência do seu destino comum. Por que estamos falando de destino comum quando estamos falando de autossustentabilidade? Bom, porque seres humanos partem de um lugar, são uma mesma coisa e vão para o mesmo lugar. Lugar este que não está feito a achismos, assim como a sustentabilidade.
o lugar de onde partimos, o lugar em que estamos e o lugar para onde vamos depende, no mínimo, da nossa autossustentabilidade. Pois o que vamos encontrar lá é o que estamos vendo aqui. Se nós fazemos, então, hoje o melhor, no futuro, quando chegarmos onde quer que cheguemos, encontraremos o melhor. Porque não é possível encontrar um futuro ou algo no futuro distinto do que plantamos agora. Por isso, cabe trazermos aqui essa questão. Nós temos mesmo tempo a perder? Daí, fazemos a máxima de que construir a autossustentabilidade é dar sentido à vida. Pois bem, se não temos tempo a perder para encontrar o nosso sentido de vida, por exemplo, então que corramos, não para fora, mas para dentro de nós. Porque a autossustentabilidade tem a ver com a nossa relação com o meio, mas não parte daí. É dito que o ser humano, ao mesmo tempo, é produto e produtor do meio em que se encontra. Pois bem, se somos produto do meio em que nos encontramos, então cabe auxiliarmos o meio de forma direta, correta e completa a ser esse lugar não só que queremos estar hoje, mas que vislumbramos estar no futuro. Daí, importa trazermos a máxima de que o ser humano, por ser um ser trino, ou seja, que tem seu nível físico, seu nível psíquico e seu nível espiritual ou moral, então deve dar atenção a esses 3 níveis. A atenção que damos ao nível físico compreende exercício aos órgãos físicos, compreende nutrição equilibrada, compreende também atividades quaisquer, desde que relativas, sobretudo, à educação. Aqui trazemos um exemplo que é o relógio do corpo humano. Esse estudo foi um estudo feito por uma escola em que o estudo dos órgãos é feito, a ação dos órgãos também foi estudada e, em seguida, estudou-se uma planta medicinal que teria como base o auxílio para a função dos órgãos. Esse relógio é só um exemplo do que podemos fazer, em se tratando, claro, da educação. Quando falando sobre a parte psíquica do gênero humano, é preciso que tragamos aqui, é preciso que seja posto aqui a questão do pasto ao intelecto, a questão do aprofundamento e sistematização do pensar, a questão da meditação. E, para tanto, trazemos o exemplo do quadro de aprofundamento do pensamento, com tal estudo e desvendamento do que quer que seja. Esse quadro consiste no estudo basilar para entendermos tudo, seja organismos vivos, seja cidades inteligentes, seja questões específicas, como a construção de um telefone. A gente precisa se perguntar, segundo esse quadro, o que é a coisa, para que ela serve, por que ela existe, em que ela se fundamenta, qual então é o método de desenvolvimento dessa coisa, quais são os recursos, então o que ela precisa, do que ela precisa, de quanto ela precisa para existir e desenvolver-se, e a fonte. Sua fonte seria de onde determinada coisa vem. Depois, dando atenção agora ao nível moral, espiritual, temos a importância de moralizarmos-nos, de praticarmos ciências de autorrealização, como yoga, eucaristia, dharma, unilateração. E, para tanto, essa prática
precisa ser constante. Esse é o panorama geral do que deve ser desenvolvido por nós quando da prática da autossustentabilidade. Não é uma questão, a autossustentabilidade, de pensamento apenas. Como dissemos, não é questão de achismo. É questão de prática consciente. Portanto, temos aqui a sugestão da educação integral. Para o Hilbert, uma verdadeira visão integral deveria incluir a matéria, o corpo, a mente, a alma e o espírito, tal como se apresentam em seu desdobramento, através do eu, da cultura e da natureza. Uma visão que abraçasse a ciência, a arte e a moral. Isso é questão de educação, sobretudo educação integral. Pois bem, só se acha o que se procura e só se controla o que se conhece. Isso não só em se tratando de seres humanos, mas também e principalmente em se tratando de conhecimento, de compreensão da realidade. A compreensão nos faz ultrapassar o conhecido a ponto de chegar na novidade, que não está longe, está em nós. Bom, então, em se tratando de educação ainda, quando é mesmo que a prática educativa pode ser considerada exitosa? Pois bem, a prática educativa pode sim ser considerada exitosa quando ela nos proporciona a vigilância constante, que tem a ver com o nosso nível físico, as nossas ações, a atenção plena, que tem a ver com os nossos pensamentos, o que construímos de pensamento, o que deixamos passar, o que damos atenção em nós, e, quanto ao nível moral, a percepção inabalável acerca do que sentimos. Quando assim, a educação favorece a velocidade, a direção e o sentido, não de forma diferenciada, mas de forma idêntica. Portanto, é necessário que a educação nos oportunize 33,3% de atenção, vigilância e percepção. Não a qualquer coisa, mas a tudo que somos. Pois bem, só assim é possível, é preciso abrir espaço para o novo. E que novo é esse? Esse novo é a consciência. Consciência que, segundo Chardin, é uma emergência resultante da complexidade das relações que uma entidade estabelece com outras à sua volta. Percebam, não é sobre eu comigo apenas. Damásio traz que a consciência é um momento decisivo na longa história da vida. Nos permite saber se sentimos tristeza ou alegria, pesar ou amor. É o bilhete de ingresso. Nos permite cultivar interesse, inclusive por outras pessoas. Já o Hilbert traz que a consciência envolve a percepção do mundo interior, do mundo exterior e, enfim, desses todos em suas dimensões individuais e coletivas. Portanto, cabe ressaltar que consciência não tem a ver com o que eu acho de mim, mas com a minha compreensão acerca de minhas relações. Não por outro motivo, as relações são tudo que temos para demonstrar tudo que somos. É importante trazermos isso, porque quando se fala em felicidade, em seres humanos felizes, em cidades felizes, estamos falando de uma relação, ou melhor, de várias relações. Relações estas que não estão distantes de nós. Portanto, é importante que nós saibamos que quanto mais consciência, melhor a convivência. Para tanto, cabe trazer aqui que autossustentabilidade do ser é questão de consciência. Bom, muitíssimo obrigada. Essa foi a nossa contribuição para esse primoroso congresso. Estamos aqui à disposição sempre para falar sobre consciência. Falar de consciência é também falar sobre cidades felizes, é também falar sobre pessoas inteligentes, é também falar sobre autossustentabilidade do ser. Desde já, a nossa gratidão.